Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo aqui hoje é responder a duas perguntas do curso de Engenharia de Barragem de Rejeitos, onde nós temos a primeira pergunta: a metodologia utilizada para a realização de projetos de estabilidade de taludes. Muito bem. Quando a gente fala disso, eu vou trazer os termos que nós aprendemos nesse último bloco de aulas, né? Então, o primeiro que nós vamos falar é a classificação Rock Mass Rating. O que nós temos aqui? A gente tem essa definição, que é uma classificação geomecânica. Deixa eu fechar isso aqui, isso, para melhorar o ruído. Então, essa classificação mecânica, ela vai fazer análise da resistência à compressão da substância rochosa. E nós temos o Rock Quality Designation. Tudo bem. Então, com isso, a gente tem o distanciamento das continuidades, as circunstâncias das descontinuidades no momento em que houver a modificação da rugosidade, as partículas dos recursos hídricos subterrâneos. E por que é importante nós conhecermos isso? Para a gente conhecer o tipo rochoso que tem ali, se é um tipo rochoso mais argiloso, se ele é mais compactado, se ele tem maior resistência a cisalhamento. Então, nesse modo RMR, nós temos aqui a introdução de gráficos que vão gerar para a gente pesos e parâmetros, a especificação com inclusão de peso, parâmetros de continuidade, espaçamento, rugosidade, preenchimento, parâmetros de correção para determinação de massas rochosas, o rearranjo no gráfico de vão livre, não escoado. E falando do segundo ponto, nós temos a classificação Rock Mass Quality. Então, aqui nós vamos ter uma estrutura dos conhecimentos aí que a gente já falou, onde a gente vai falar da estabilidade das cavidades da rocha com a finalidade da concepção da classificação geomecânica. Nós temos uma equação para desdobrar isso. Eu não vou entrar no detalhe dessa equação, mas se nós formos numa fonte de Christoffel de 2014, é possível localizar essa equação. Nós temos algumas variáveis, a gente tem o RMQ, que é esse Rock Mass Quality, o Rock Quality Designation, número de famílias de juntas, índice de rugosidade, índice de alteração, fator de redução, o fator de redução de estresse, enfim, tem toda uma análise através dessa fórmula. E o terceiro ponto, nós temos a relação entre as classificações RMR e Q. Aqui nós temos uma equiparação numérica das classificações geomecânicas RMR e Q, que demonstra essa classificação Q e ela usa uma escala logarítmica. Nós temos ainda nela uma fórmula para entender os resultados, né, daquilo que vai ser apresentado através dessa equação. E aqui nós temos que pensar também no seguinte, né, que esses sistemas de classificação, eles não são totalmente equilibrados. Então, a gente tem uma parte que despreza o campo dos esforços, em que o maciço rochoso está localizado, e já na classificação Q, falamos da RMR, e falando da classificação Q, ela despreza o sentido das rupturas, da resistência da rocha sã, como parâmetros autônomos. Então, assim, por que é importante a gente falar disso? Porque como que eu vou trabalhar num talude se eu não tiver conhecimento de como é aquele maciço rochoso? Como que eu vou fazer um corte? Como que eu vou determinar qual ângulo cortar? Como que eu vou envolver pessoas? Eu vou fazer um carregamento de peso naquele solo, sem conhecer a resistência dele. Então nós temos variáveis envolvidas, nós temos que pensar no fator de segurança, nas pessoas, nos nossos stakeholders, no risco que nós temos em toda e qualquer operação de projeto de grande porte. E isso eu só citei para a gente algumas variáveis, né, que estão envolvidas nesse processo. E falando aqui dos quesitos de realização de inspeção de campo em barragens, é o nosso segundo ponto. Eu vou fazer uma ancoragem aqui também no que eu tenho de referência e vou desdobrar algumas coisas. E por que isso é importante? Porque as barragens, nós sabemos que representam um dos maiores riscos que nós temos nas operações de projetos de mineração.
né? Quando nós temos uma planta de beneficiamento de concentrado, essa barragem geralmente tende a apresentar um risco maior para as comunidades, para todos os envolvidos ali, para aqueles que estão realizando também o projeto, para aqueles que trabalham ali diariamente, para a operação do projeto. Então, o que a gente tem que monitorar? As ombreiras da barragem, o comportamento visual dela, o talude, a montante. A gente tem instrumentação para fazer isso, como que a crista dessa barragem vai estar, como que o talude dela vai se apresentar, os cortes do talude, né? E isso é sumariamente importante. Então, falando das inspeções, nós temos a inspeção rotineira ou informais. Elas são efetuadas pelas equipes de operação e manutenção local. Como que acontece, para eu não ficar lendo isso aqui? Nós temos no projeto que eu trabalho, por exemplo, uma inspeção que nós chamamos de caminhada de segurança. Nessa caminhada de segurança, a gente faz todo o cheque visual. Ela acontece mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E nós fazemos todo um apanhado geral. A gente verifica todas as condições de segurança, a gente verifica se a instrumentação está funcionando, se a central está recebendo a comunicação, ou seja, o I/O entre o instrumento e a central, se isso foi aferido, enfim, basicamente é isso. As inspeções formais acontecem de forma diferente. Por quê? Porque nessas inspeções nós temos um checklist, onde a gente vai ticar uma série de itens. E ela pode ocorrer semestralmente, né? Ou uma vez por ano. E através dessas inspeções formais, a gente vai ter um relatório com essas análises de campo, com os estudos pertinentes, com as recomendações propostas, ou seja, ela já vai mais no cerne daquilo que efetivamente nós temos que nos preocupar e fazer. As inspeções especiais, elas são realizadas por especialistas da área de segurança de barragens e são relativas a alguma irregularidade detectada durante uma inspeção rotineira ou formal, ou seja, quando eu vou ali, eu verifiquei algo, eu vou reportar para a minha liderança, ou seja, é o que nós chamamos no projeto de cadeia de ajuda. Então nós vamos subir o assunto para quem? Para um especialista. Então esse especialista vai ir em campo e vai falar, olha, faz sentido naquela inspeção que nós fizemos, preventiva, preditiva, né? Porque a gente sabe que as ações que são tomadas a posteriori geralmente são ineficientes, né? Depois que acontece algo. Falando das inspeções de emergência, aqui a gente já está diante de um possível problema. Aqui a gente já tem um alerta ligado. Então elas são realizadas por especialistas de distintas áreas relacionadas à emergência em curso, pela equipe técnica e pelo setor operacional do empreendimento. Ou seja, nós temos mais de um especialista aqui, nós temos outras pessoas, é um cara de geologia, é um cara de estrutura, um especialista em instrumentação. Então nós temos várias outras pessoas aqui envolvidas. E falando basicamente na instrumentação, ela deve passar por processos de monitoramento, análise, manutenção, visando a operação. Por que disso? Porque os instrumentos têm um prazo em que eles perdem a calibração, né? Quer seja ali pelas intempéries que eles vão sofrer por estarem naquela localidade, quer seja de repente pelo mau uso, por algum incidente, por qualquer coisa. Esses instrumentos devem ser aferidos, eles devem ser monitorados constantemente, para a gente garantir a eficiência deles e principalmente quando a gente estiver em alguma situação que nós precisamos do retorno, de como que está a funcionalidade dessa barragem, né? E por fim, nós temos os ensaios. Em ocasiões de cheias extremas, todos os instrumentos e instalações operacionais sujeitos a vazões devem passar por inspeções e testes na periodicidade anual, de modo a estar em funcionamento. É um pouco, né, daquilo que nós falamos. E esses ensaios, na verdade, eles vão retornar para a gente possíveis situações. Olha, se isso acontecer, como que o instrumento vai se comportar? Nós vamos receber vamos colocar aqui, a informação a tempo hábil para nós tomarmos as medidas, por exemplo, de um plano de evacuação de barragem de mineração? Quais são as zonas de autossalvamento? São algumas outras variáveis envolvidas aqui no campo de projetos. Espero ter conseguido esclarecer bem esses dois pontos. Até mais.